livro de problemas de Aristóteles é tentando esclarecer coisas para a humanidade. E aí ele parte para a questão 11, que é uma teoria da matemática, onde ele vai falar a respeito de uma observação que ele fez da natureza, aonde ele pega uma luz passando pelo buraco de uma folha, de uma árvore. E ele percebe que essa projeção da luz passando pelo buraco da folha da árvore projeta uma imagem invertida em algum lugar ali, que é no chão ali, eu não sei bem, não está bem claro isso no livro, mas projeta uma imagem invertida. Então Aristóteles já percebeu lá atrás e começa a desenhar essa questão que é de suma importância para a fotografia, que é essa entrada de luz por um orifício pequeno e que acaba alcançando com uma imagem invertida dentro de um suporte ali posterior. Por que isso é importante para a fotografia? Porque esse era o desejo do homem desde a antiguidade, de fazer a captura da imagem, de produzir uma imagem, né? Então aí vem logo em seguida de Aristóteles, vem Alhazen, que é um óptico chamado pai da ótica, né? Considerado o pai da ótica moderna. E na verdade não é moderno, porque ele é moderno, ele é 1038, né? E aí ele faz uma ilustração muito mais detalhada do que Aristóteles falou lá atrás. Ele já vem falando, ele estava dentro de um quarto de hotel, né? E dentro desse quarto de hotel tem uma janela e um orifício da janela permite com que a luz que vem da parte externa passe por aquele orifício da janela e alcança a parede, aonde a cama que ele está deitado está ao lado da parede ali, e ele vê a imagem reproduzida ali, invertida. Eita. Observando isso, e óptico, ele é físico, matemático e óptico, Alhazen, é árabe, né? Sim. Então ele percebe aquilo ali, ele começa então a escrever no livro dele, chamado Ópticas, ele começa a escrever isso do ponto de vista físico. Ele já começa a fazer muito mais do que Aristóteles fez, né? E aí ele começa então a delinear o que seria o protótipo de uma câmera escura, porque o quarto dele funcionou como uma câmera escura. Interessante. Né? Então ele começa com aquela observação dele ali daquele cenário e fala, uai, então se eu construir uma câmera escura com um orifício, a imagem que recebe a luz do dia vai passar por esse orifício e vai alcançar um suporte aqui posterior ao orifício, passando uma imagem invertida. Inclusive deve ter essa imagem aí no próximo slide. Dá para a gente perceber isso aí, Ramon. Lá embaixo, ó, na parte inferior do slide, você vê esse quarto fatiado. E ali você vê que para fora do quarto tem duas torres. Né? Eu estou falando do canto inferior direito aí do canto slide. Inferior direito, perfeito. Isso. Abaixo daquela figura da vela, não é isso? Isso, abaixo da figura da vela. Você tem ali duas torres. Essas duas torres estão recebendo luz e a luz refletida dessas duas torres estão entrando pelo buraco da janela do quarto dele. Esse quarto está fatiado para que você possa perceber lá dentro do quarto. Mas imagina esse quarto fechado, escuro. Tá? Ele funciona como se fosse uma câmera escura. E aí, você vê do lado oposto ao orifício da janela, um tecido recebendo a imagem da torre, que está do lado de fora do quarto, recebendo uma reprodução dessa imagem invertida. Invertida, interessante. E foi o que o Aristóteles observou lá atrás, antes de Cristo. Só que agora Alhazen vai fazer, no livro Ópticas dele, vai fazer um delineamento aí da câmara escura. Ele vai fazer agora uma contribuição para o início da fotografia. Em 1038 aí, ele faz um desenho que ele fala, pô, tá vindo a câmera escura, que é a máquina fotográfica. A câmera escura é o protótipo, é o primitivo da máquina fotográfica, né? Então, a gente vê isso aí com Alhazen aí. Certo. E então, baseado nisso tudo,
toda essa magnitude que você está... Olha, está sendo uma aula, viu? Está sendo uma aula Não, mas é para a e, gente, né? Para a gente nossa, da está sendo polícia. uma aula e é muito interessante. Porque às vezes a gente acaba estudando lá no ensino médio algumas coisas da física, mas a gente está vendo a aplicação dela aqui, né? Então, muitas das vezes a gente Isso. estuda, ou para passar numa prova, ou para até mesmo fazer um concurso, ou para cumprir o ensino médio, que na nossa época era o segundo grau, mas aí você está dando como se fosse algo aplicado, né? Na realidade, aplicado. Ele observou e hoje a gente tem aí as grandes ferramentas, aí, as grandes fotos. E por falar em foto, eu posso dizer que algum desses aí pode ser, então, por causa desses experimentos, considerado pioneiro na fotografia ou na aplicação na fotografia forense? Eu posso dizer isso ou eu estou me adiantando um pouco? O que você me diz aí? Esses daí já não são pioneiros na fotografia forense, né? Sim, sim. Porque aí o pioneirismo na fotografia forense vem a questão judicial, né? Ah, E aí sim, sim. já vem a questão da necessidade de você ter padronização, né? Porque o Entendi. mercado secular de produção de imagem não preocupa com padronização, né? Perfeito. Se preocupa é algo específico, mas não é algo que se consegue uma admissibilidade em tribunal de justiça, que é uma coisa científica, Entendi. né? Que às vezes eu falo que não segue um procedimento operacional aí, uma metodologia, às vezes segue, né? Dentro de uma área específica, mas, no entanto, não segue critérios da área judicial. E aí, então, ele não entra como um pioneiro, né?